Eu vou pegá-lo. Eu sou o predador. Olá pessoal, tudo bem? Um tempo atrás eu comecei uma série de vídeos para falar sobre curtos em placas de circuito impresso, em placas-mãe, em placas de telefone celular, etc. Mostrando alguns métodos de como se localizar aqueles curtos mais difíceis, né? Aplicando tensão, etc. Nesses vídeos eu mostrei a técnica do breu, onde a gente coloca o breu na placa e aplica a tensão e imediatamente dissipa o calor sobre o componente que possivelmente está em curto. E também mostrei o vídeo ensinando como utilizar o método Kelvin, que é aquele método que utiliza 4 fios para detectar qual é o componente que apresenta menor resistência entre os componentes que estão numa linha de alimentação. Os dois métodos funcionam muito bem, mas eles também são métodos que podem ser considerados ultrapassados quando você compara com métodos mais modernos que existem hoje em dia. O pessoal da Pergear, da China, que é uma loja especializada em equipamento óptico, assistiu aos vídeos e enviou para a gente, gentilmente, uma câmera termográfica muito legal que ajuda muito a fazer esse tipo de análise em placas de circuito impresso. Eles mandaram para a gente esta câmera aqui. É uma câmera termográfica da Infrared, modelo P2 Pro, que é capaz de localizar curtos-circuitos em placas de uma maneira muito fácil de ser feito a análise. É uma câmera de apenas 9 gramas, olha o tamanho dela, uma pequena joia, que você pluga no seu celular e com ele você pode utilizar para poder fazer uma análise completa do curto nas placas eletrônicas. Você pode usar essa câmera aqui para várias aplicações e não somente para localizar curtos em placas, você pode utilizar na área de metalurgia, você pode utilizar na área de hidráulica também, você pode utilizar uma câmera termográfica em inúmeras aplicações. Aqui no nosso canal a gente fala de eletrônica, então eu vou falar sobre eletrônica, especificamente como você pode encontrar curtos em placa. Olha o tamanho dessa câmera aqui, pessoal. Ela é muito pequenininha e eu vou falar uma coisa. Depois que antes de fazer esse vídeo, eu fiz alguns testes com ela e encontrar curto em placa de circuito impresso com ela foi simplesmente mamão com açúcar. Você acha o curto, ele brota na sua frente. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa câmera P2 Pro da Infrared, que tem só 9 gramas e transforma o seu smartphone numa verdadeira câmera termográfica. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, pessoal. Acho que vocês vão se apaixonar, que nem eu me apaixonei por essa pequena joia, por essa pequena câmera termográfica da Infrared. Vamos ver então? Vai ser um vídeo muito legal, vamos ver. A P2 Pro é uma câmera que vem numa embalagem super resistente, com a marca Infrared P2 Pro na frente da caixinha. Dentro dela, a Pergear, que foi quem enviou pra gente a câmera, também mandou esse lencinho, esse paninho para limpar as lentes da câmera. Dentro da embalagem vem os manuais dela. Esse manual é bem interessante porque você tem o manual, tanto em inglês como em chinês, e também tem o certificado de garantia da câmera, além de mais um paninho de limpeza que é da própria Infrared P2 Pro. A câmera ela vem aqui dentro da embalagem. Aqui a gente tem a câmera da Infrared e aqui a gente tem a lente macro, que é aquela lente usada para poder enxergar mais perto. Aqui também acompanha um cabo extensor USB. Esse cabo extensor é para você poder usar a câmera fora do celular, né? Você pluga o cabo extensor da Infrared na câmera e no celular e pode utilizar a câmera de uma forma mais autônoma, né? Você não precisa ficar com o celular preso na câmera.
A câmera, pessoal, é muito pequenininha, ela é muito bonitinha e parece uma joia, como eu falei para vocês. É uma câmera que ela tem só 9 gramas, mas de acordo com o próprio fabricante, o tamanho não é documento nesse caso aqui, porque essa é uma câmera infravermelho que é capaz de gerar imagens de 256 por 192, ou seja, ela tem 49.152 pixels sensíveis ao calor. Isso faz dessa câmera uma das melhores câmeras termográficas miniatura que tem, já que ela utiliza o celular para poder usar ele como a própria tela. Essa câmera aqui ela consome muito pouca bateria. Eu fiz alguns testes antes de fazer o review e vi que durou horas ligado com muito pouco aquecimento. É uma câmera simplesmente fantástica. Dentro desse manualzinho aqui, a gente vai encontrar também o QR Code. Esse QR Code foi feito para você instalar o software no seu telefone celular. Você vai apontar o celular para o QR Code e vai instalar o celular aqui. A instalação é muito fácil, não tem nenhum segredo, é a instalação típica de um aplicativo de celular, não vai ter problema nenhum. Se o seu celular não lê o QR Code, é só você ir na loja de aplicativos e baixar o software P2 Pro, que você vai achar o mesmo software que você vai localizar aqui pelo QR Code que está aqui no manual. A câmera P2 Pro é uma câmera que você pode utilizar ela tanto no sistema operacional Android, que é o meu caso aqui, ou também no iOS da Apple. Ela serve, você tem duas versões diferentes da mesma câmera. Então se você tiver interesse e for comprar essa câmera aqui, você precisa escolher qual é o celular que você vai usar. Se é um Android ou se é um celular da Apple, que é o iOS. Elas não são compatíveis entre elas. O software é praticamente o mesmo, mas as câmeras não são intercambiáveis. Então se você comprar uma câmera para Android, você vai usar no Android, e se você comprar uma câmera para o iOS, você vai usar num telefone da Apple. São câmeras muito sensíveis. Essas câmeras aqui da Infrared têm uma sensibilidade de medição de 0,4 graus Celsius. Isso significa que ela consegue identificar diferenças de temperaturas muito pequenas. Além disso, ela tem uma taxa de refresh de 25 fps, o que deixa a imagem muito fluida. Essas duas características fazem a P2 Pro gerar imagens muito precisas. O range dela também é absurdamente grande, ela consegue identificar a temperatura de menos 20 graus Celsius até mais 550 graus Celsius. É uma câmera, eu diria que é provavelmente uma das melhores câmeras da atualidade no segmento de 256 por 192 pixels, que é uma imagem quase quadradinha na tela do celular. Mas nem por isso você vai sentir falta da resolução dela. É uma câmera que tem uma boa resolução para a maioria dos trabalhos normais. No meu caso aqui, eu já tenho o software instalado. Então, basta eu plugar a câmera e você vai ver que interessante. Você pode colocar a câmera de qualquer lado. Pode colocar a câmera de frente ou pode colocar a câmera de lado. Eu vou colocar aqui a câmera nessa posição aqui. Como a gente pode ver, ó, ela está colocada e já abriu o software, tá vendo? O software já está aberto e ele já está registrando. Ó. Observe ali que eu estou com o meu rosto ali, ela está ao contrário. Eu posso configurar diversos padrões aqui na Infrared. É uma câmera muito legal, que nós vamos ver já já todo o funcionamento dela. Observe que aqui eu vou mostrar minha mão aqui, ó. E ela já está aí mostrando a imagem termográfica para a gente. Uma vez que você está com o software instalado, você tem várias funções nesse software, que é o que a gente vai dar uma olhadinha agora.
Quando você pluga a câmera no celular, você automaticamente liga o software. Ou então você clica no ícone da P2 Pro no seu celular. Aqui está. Ela já está apontada para mim, né, para minha frente, ela está apontada para o meu rosto, como a gente pode ver. E é um software muito bonito. Quando a gente olha assim, fica uma imagem meio esquisita, etc. Mas é assim mesmo, é a imagem térmica que nós estamos vendo. Aqui vários pontos andam na tela, como a gente pode ver. A gente tem 3 pontos principais na tela, nessa primeira tela aqui. Esse aqui é o modo básico, onde você tem as medições mais importantes sendo mostradas de uma vez só. Existe o modo básico e existe o modo Pro. Nesse modo básico, a gente tem um ponto central, que ele mede a temperatura que está marcando no centro do visor termográfico, que aqui no caso é 34,2 graus mais ou menos. E também tem 2 pontos que ficam se movimentando na tela. Um é um pontinho azul, que indica a menor temperatura, e o outro é o pontinho vermelho, que indica a maior temperatura. No meu caso, 35 graus, que é a minha temperatura nesse momento. Nesse modo básico, você também deve sempre calibrar a sua câmera antes de começar os testes. Para fazer a calibração, você vai clicar neste ícone que fica no canto superior direito, que parece um diafragma. Ali está, você clica, ela vai indicar que calibrou. Calibração bem sucedida. Todas as opções da câmera, de configuração da câmera, você consegue, você atinge ela, você chega nessas configurações através de 2 elementos principais que tem na tela. Você tem essa rodinha clássica, essa engrenagem de configuração, e você também tem um botãozinho branco que fica aqui no cantinho da câmera, que é a segunda parte das configurações. Nessa tela, a gente também tem um elemento super importante, que é o elemento das palhetas. As palhetas, elas ajudam você a identificar melhor as diferenças de temperatura de acordo com o que você está fazendo, com a sua atividade. Por exemplo, eu vou clicar aqui nas palhetas, abre esse leque de opções aqui embaixo, e você pode escolher diversas palhetas. Essa aqui é a paleta de calor branco. Nessa paleta, quanto maior a temperatura, mais branca é a imagem. E quanto menor é a temperatura, mais escura é a imagem. Do ladinho dela a gente tem a paleta de calor preto, que é exatamente o oposto. Quanto mais escura a imagem, mais quente. Quanto mais branca a imagem, mais frio. Isso é uma forma, são paletas já pré-configuradas para facilitar a observação de quem está fazendo a análise. Tem situações que uma paleta é melhor do que a outra, então você já tem essa opção pré-configurada. Você também pode manipular essas informações, essas configurações de paleta, à medida que você vai aprendendo a trabalhar com a câmera. Uma paleta que eu gosto muito é a terceira paleta, que é vermelho ferro, que é essa daqui que estava logo no começo. Essa paleta consegue identificar bem nuances bem pequenininhas de temperatura. Observe que os pontos de temperatura continuam se movimentando na tela. A quarta paleta é o calor vermelho. Nessa paleta aqui, ela tem um range de temperatura mais estreito. Então as temperaturas que ultrapassam um determinado limiar, que estejam no ângulo de visão da câmera, vão aparecer em vermelho, e as que estão abaixo desse limiar vão aparecer em cores mais escuras ou branco. Esses já são limiares pré-estabelecidos de fábrica. Outra paleta muito legal é a paleta arco-íris. Ela se assemelha bastante à paleta vermelho ferro, mas ela tem um range um pouco mais aberto. Ela consegue representar em diversos shades, né, num degradê de cor muito mais amplo, as diversas formas de temperatura. Você pode usar, muita gente utiliza essa paleta aqui para poder fazer inspeção térmica em residência, nos tubos, naqueles tubos de cobre, para saber se está perdendo calor ou não em algum ponto da tubulação de cobre, que é do aquecimento central de uma residência, por exemplo.
As outras paletas são muito parecidas com essa. Tem a paleta Selva, que também é muito parecida com a paleta Arco-Íris, a paleta Aurora, a paleta Cidade. Essa paleta Cidade é interessante, que é um apanhado de informações térmicas dos principais elementos que tem dentro de uma metrópole, por exemplo, cimento, ferro, telhado, vegetação. Então você consegue identificar melhor através dessa paleta Cidade. As outras paletas também são interessantes. Essa daqui, quanto mais brilhante é a imagem, mais quente ela é. A paleta Ouro é a mesma coisa, quanto mais clara. Essas paletas são interessantes, que às vezes você está num lugar muito escuro e você pode, outras paletas, como essa daqui, por exemplo, pode ofuscar a sua vista durante muito tempo de uso. E essas paletas mais monocromáticas evitam justamente isso. Aqui, por exemplo, essa paleta Lava, quanto mais claro, mais quente é o ambiente. E por último a gente tem a paleta Medicina, que ela tem uma série de nuances que são especificamente feitas especificamente, né, para o uso médico. Os médicos ortopedistas, por exemplo, utilizam muito câmera térmica na identificação de lesão, de inflamações, etc. Eu não sou médico, não estou aqui para explicar sobre a paleta Medicina, mas pelo que eu li é justamente isso. Eu já vi várias imagens termográficas usadas em medicina, que é uma paleta muito parecida com essa, embora as câmeras de medicina sejam mais avançadas do que essa daqui. Eu gosto muito da paleta, como eu expliquei, o vermelho fogo, que é essa daqui, e vai ser nessa paleta que a gente vai fazer algumas observações já já. Antes disso, eu quero dar uma apresentação nas configurações da câmera. Olha que interessante. Aqui, no primeiro elemento na engrenagem, a gente tem a configuração básica, que é a medição de temperatura no modo profissional ou no modo básico. Como eu expliquei, a gente está usando o modo básico. Para colocar no modo profissional, a gente passa para cá. Para voltar para o modo básico, a gente clica novamente. Aqui temos configurações de imagem avançadas, que é a segunda opção. Essa configuração de imagem avançada caso você queira fazer uma gravação com a própria câmera, ela faz gravação e tira foto. Então você pode ligar ou desligar o som do microfone, você pode aumentar a qualidade do vídeo e também pode deixar de modo automático o diafragma da gravação. Isso aqui é interessante quando você vai fazer gravações utilizando a P2 Pro, depois a gente vai dar uma olhadinha nisso. Eu vou voltar aqui, a gente vê que nessa abinha de configuração tem só essas três opções. A maior quantidade de opções está na outra aba. Aqui a gente tem a configuração de temperatura. Aqui a gente tem qual é a unidade que a gente está usando. Pode ser em graus Celsius, graus Fahrenheit ou em Kelvin, que é o que muita gente usa quando está trabalhando na área de química, por exemplo, na área de metalurgia. Se utiliza muito a escala Kelvin, que é parecida com a escala de Celsius, só que ela é uma escala mais científica. Vamos voltar novamente. Aqui a gente tem uma proteção anti-queimadura. Essa proteção anti-queimadura, você pode ligar a proteção anti-queimadura e pode desligar a proteção anti-queimadura. Opa! Aqui você desliga a proteção anti-queimadura. O que é isso? Quando você está trabalhando num ambiente cujas temperaturas podem ser muito altas ou muito baixas, você tem a opção de fazer com que a câmera informe para você desse risco. Muitas vezes você está utilizando o celular muito perto de uma temperatura, por exemplo, de 200 graus. E daí ela vai falar, olha, você está correndo o risco de se queimar. Então ela te informa sobre isso. Vamos voltar um pouquinho. Aqui temos configurações gerais, que também não é lá, essas coisas você pode ligar e desligar a marca d'água da câmera, né? Aquela marca da Infrared, e aqui a gente tem o idioma que está sendo utilizado. Por default, o idioma é o mesmo que o sistema, que está clicado, mas você pode escolher uma série de idiomas aqui, inglês, francês, alemão, polonês, qualquer idioma é disponível aqui. Novamente eu vou voltar na tela inicial, que a gente está vendo desde o começo. E aqui, como eu expliquei, desse cantinho aqui, ó, a gente tem outra aba de configurações.
Venhamos aqui. Aqui a gente pode clicar nesse botãozinho primeiro aqui. Esse botãozinho permite que você rotacione a imagem. Bem interessante, né? Você pode rotacionar a imagem. Às vezes é interessante quando você está fazendo uma análise e precisa virar a cabeça para poder entender. Aqui fica mais fácil. E nas opções inferiores é a mesma coisa, só que daí você vira a imagem para cima, para a esquerda, para a direita, para o lado e assim por diante. O default é 90 graus, que é esse daqui. Vamos voltar. Clicamos novamente. Aqui a gente tem uma informação muito importante, que é toda a tabela de emissividade dos materiais. A emissividade da pele humana é mais ou menos 0,9. Né? É quanto a nossa pele emite na região do infravermelho. Outros materiais emitem tem outros valores de emissividade. O que acontece é que para a imagem em si, isso não muda. Mas muda se você estiver fazendo uma medição de temperatura e você precisar que essa medição de temperatura seja mais exata. Aqui também você pode controlar melhor a temperatura ambiente, você pode colocar no valor que está. Sempre que você aperta esse símbolo de voltinha que tem aqui do lado, você coloca na opção que vem de fábrica. E aqui também você pode modificar a distância da câmera até o objeto. Normalmente ela já vem setada como de 0,25 metro, né? 25 centímetros. Mas você pode mudar, porque isso também vai mudar o valor da temperatura que está sendo medido. Essas opções aqui você altera de acordo com o seu conhecimento, primeiramente, e com o tipo de material que você está medindo. Se você não está trabalhando com uma medição precisa, essas informações não vão ser muito importantes, muito relevantes, e você pode deixar tudo como vem de fábrica. Essa câmera ela tem muito recurso. Outro recurso muito interessante é a configuração da imagem, porque você pode aumentar e diminuir o brilho da cena para poder destacar algum valor que pode ser pode estar muito colado um valor no outro e você quer separar esses valores. Então uma pequena alteração no brilho, no contraste, pode fazer muita diferença na hora que você está fazendo a medição. Vamos voltar. E por último, a gente tem aqui as medições de temperatura. Você pode priorizar a imagem com relação à temperatura, né? Aqui no caso eu coloquei alta qualidade de imagem, então ele está me dando uma imagem ele está priorizando a qualidade da imagem em detrimento de uma precisão maior de temperatura. E aqui é a mesma coisa, ampla faixa de medição, alternar automaticamente quando o próprio software define quem é que vai, qual é o melhor range para aquele momento. Vamos voltar aqui. Agora é muito interessante, como eu falei para vocês, ela está trabalhando no modo básico, mas ela também pode trabalhar no modo Pro. Vamos dar uma olhadinha no modo Pro, que esse modo Pro ele é mais interessante quando você está fazendo uma medição de maior precisão. Para isso a gente vai vir novamente na engrenagem do canto superior esquerdo, vai clicar nessa engrenagem e vai mudar para medição de temperatura profissional. Aqui está, na hora que nós voltarmos, a gente vai ver que mudou a aparência da tela. A aparência da tela ela é muito importante quando você está fazendo suas medições, mas todas as informações suas aparecem aqui na tela. Agora, no caso da medição profissional, você tem essa opção aqui das réguas, retângulo, linha, ponto. O que é isso? Eu vou clicar aqui no retângulo. Cliquei no retângulo, eu selecionei o retângulo, a gente observa que ele ficou azul. Agora eu posso, com o dedo, marcar uma área específica de medição. E agora ele está me medindo aqui, dentro desse retângulo, ele está me dando a temperatura média dentro do retângulo, a temperatura máxima dentro do retângulo, 35.3, 35.4 agora, e a mínima dentro do retângulo, 27.3. Eu posso nesse momento excluir esse retângulo, posso criar novamente um retângulo aqui, retângulo pequeno, que vai marcar como R1,
aqui em cima, mas eu posso fazer novos retângulos. Agora eu tenho o R1 e o R2. Dentro do R1 a máxima é 35,7 e dentro do R2 34,3. Isso é interessante quando você quer fazer comparação de temperaturas dentro de um mesmo quadro. Aqui eu posso excluir tudo que eu marquei. Aqui, ao invés de usar o retângulo, eu posso utilizar a linha. A linha, ele faz a mesma coisa que o retângulo, só que ele vai fazer a medição dentro de uma linha, observe. Dentro dessa linha ele marcou L1, o valor médio dentro dessa linha, o valor máximo dentro dessa linha e o valor mínimo dentro dessa linha. Eu posso criar outra linha. Posso criar linhas oblíquas. Observe que interessante. Então aqui eu tenho L1, L2, L3. Acho que são 4 linhas, 3 linhas no máximo que ele permite que você faça. Novamente eu posso excluir as linhas. E também tem a opção ponto. A opção ponto ela é bem pontual. Ou seja, eu consigo marcar o ponto do jeito que eu quero, vai ficar como P1, ele vai marcar qual é a temperatura nesse ponto P1. Vou marcar aqui nos meus olhos, nos meus óculos, P2. Observe que em P2 a temperatura é muito mais baixa do que em P1. E posso novamente marcar o P3 nessa região. Ele vai me dar a temperatura de P3 como 29,7. E também posso marcar retângulos. Eu posso fazer retângulos e pontos ao mesmo tempo dentro da mesma tela. Uma câmera termográfica ela tem muita utilidade. Ela pode ser utilizada para você analisar, fazer análise de elementos estruturais. Você pode analisar infiltração. Tem gente que utiliza muito a câmera termográfica na área de hidráulica para poder fazer análise de vazamento ou de infiltrações. O ideal nesse caso é que você possa utilizar a água quente como um marcador, né? Você coloca a água quente dentro da tubulação e vai ver onde pode ter vazamento, onde pode ter entupimento e assim por diante. A análise estrutural também é muito interessante. Eu não sabia desse uso da câmera termográfica e aqui no meu laboratório eu tinha feito, logo no começo, eu apontei a câmera para o teto. Foi quando eu consegui ver toda como se diz, todo o madeiramento que tem no telhado. Por dentro, aqui de dentro mesmo, eu consegui ver toda a estrutura de madeiramento. Os arquitetos, engenheiros, eles utilizam muito a câmera termográfica justamente para poder ver aonde aquece mais, que parte da fachada de um edifício, de uma casa, de um local aquece mais de acordo com a hora do dia, se o revestimento térmico está ou não funcionando adequadamente, etc. É muito interessante. Também você analisar fissuras, microfissuras em concreto, utilizando água quente e água fria, porque a câmera termográfica ela trabalha justamente com a diferença de temperatura. E a inspeção térmica em geral, você pode analisar motores, fazer análise para ver se existe se algum ponto de atrito, o atrito está causando uma elevação de temperatura. É muito interessante tudo isso daqui. Por último, eu gostaria de fazer uma análise bem rápida dessa sessão aqui, que a gente tem algumas coisas interessantes. A câmera termográfica ela permite que você tire fotos. Aqui, por exemplo, eu vou tirar uma foto do meu rosto. Sucesso em salvar a imagem, ou seja, ele salvou a minha imagem. E também posso filmar. Eu só não vou filmar nesse momento porque o telefone celular já está filmando a própria tela. Então eu posso criar um conflito de gravações, então prefiro não fazer isso nesse momento. Mas em alguns momentos da nossa demonstração eu vou utilizar a própria filmagem da câmera também. É uma câmera muito simples de usar, não tem nenhuma dificuldade. Você pode utilizar tanto a câmera do lado de cá, como do lado de lá. Eu vou virar a câmera também, que ela permite que a gente vire todo o enquadramento dela. Quando a gente faz isso, todas as informações aqui da tela viram também. E eu também posso tirar a câmera daqui e virar a câmera ao contrário. Observe que interessante. Nesse caso, ela vai ligar novamente sozinha. Ali está, perfeito. E daí eu vou utilizar a câmera dessa forma aqui que a gente está vendo. Ó. Olha que fantástico.
as temperaturas da minha mão. Aqui tem o meu bonequinho tradicional. E bastante interessante também. Eu também gostaria depois de mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é a lente macro, que vem junto com a P2 Pro. Essa lente macro, pessoal, ela é a lente mais importante para quem trabalha na área de eletrônica, de manutenção eletrônica. A lente macro, você vai simplesmente adaptar essa lente macro atrás da câmera, você vai colar ela ali, porque ela é uma lente, como a gente pode ver aqui, magnética. E isso faz com que a câmera enxergue muito de perto, ela vai enxergar detalhes, ó. Olha a qualidade da imagem, olha só a nitidez dessa imagem macro, que é utilizada para análise de componentes eletrônicos, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente observa que o meu dedo está super definido aqui, coisa que você não consegue fazer se você não utilizar a lente macro que vem junto com a Infrared P2 Pro, que é uma câmera fantástica. A Infrared P2 Pro é uma câmera super moderna, ela tem uma resolução muito alta de 256 por 192, que é um padrão muito grande, uma resolução muito grande para esse tipo de câmera termográfica. Câmeras até de maiores renomes que a Infrared, que é uma das maiores marcas que existem, não tem essa resolução. Obviamente que câmeras top de linha tem, mas as câmeras do mesmo segmento, nenhuma delas tem essa resolução. Parece até que está aceso aqui, né? Mas não é não, é um reflexo, tá? Olha que interessante. Observe como ela é sensível. Eu vou botar minha mão aqui em cima da mesa e vou tirar minha mão. A gente observe que ficou toda a marca da minha mão na mesa. Olha que fantástico, não tem nada ali, ó. Até a dissipação da temperatura demora um tempinho, olha lá. Novamente, ó. Isso é porque a câmera ela tem uma capacidade de registro térmico muito grande, que é menor do que 40 milikelvins. Ela consegue detectar variações muito pequenas de temperatura. Isso, de fato, é muito interessante. Por fim, eu também gostaria de mostrar para vocês aquela função que é para ser utilizada com a câmera P2 Pro. Eu vou pegar o cabinho USB, aqui está o cabo USB, vou tirar a P2 Pro daqui e vou ligar ela na extensão USB. E nesse momento eu posso plugar novamente o celular aqui, ela vai me dar as imagens novamente, ó. E agora eu estou utilizando a câmera. Aqui está mostrando a câmera que estou gravando. Aqui eu, bonitinho aqui. Embora a P2 Pro seja uma câmera de uso principalmente em celulares, nada impede que você também possa utilizar no seu PC, no seu laptop. Para isso, você precisa baixar o software gratuito dentro do próprio site da P2 Pro, lembrando que tem muitos sites na internet para se trabalhar com câmeras térmicas, mas a maior parte desses softwares são pagos. Esse aqui é um software gratuito que você tem dentro do próprio site do fabricante. Uma vez que você instala o software, ele vai instalar os drivers para a câmera e você pode plugar diretamente no computador e você vai ter as imagens no computador. Vejamos. Esse aqui é o software que é usado com a P2 Pro. Lembrando que para você poder utilizar essa câmera no seu computador, você precisa de um cabo, que é o cabinho normal de carga dos celulares tipo Android, que no meu caso é Android. Se você comprar da Apple, você tem que comprar o cabinho da Apple. E também você vai precisar de uma emenda que não acompanha a câmera, que é uma emenda fêmea-fêmea USB do tipo do seu Android. Uma vez que você conectou a câmera no computador, basta você vir aqui em Connecting Device, ele já vai entrar com a câmera aqui na frente, ó. A imagem principal já é mostrada na tela, aqui nós temos ela, onde eu estou analisando aqui no caso uma plaquinha de circuito impresso. Esse software ele tem muitas vantagens em cima do software de análise por
pelo celular, porque ele é mais fácil de usar na bancada, e as funcionalidades estão todas muito fáceis aqui na tela. Ó. Olha que interessante. Nesse ícone aqui você pode capturar uma imagem, nesse aqui você pode filmar as imagens, aqui você tem um ícone bastante interessante, que é para você calibrar a sua câmera. Esse aqui você consegue controlar o range de temperatura, isso é muito interessante, quando você está trabalhando com extremos muito grandes de temperatura. Então aqui você amplia o range de temperatura entre menos 150, aliás, entre 150 e 550 graus. Essas aqui são as funcionalidades básicas da câmera. Do lado de cá, a gente tem um outro submenu que você faz toda a configuração de como a imagem está sendo capturada. Já fica tudo aqui na tela, fica muito mais fácil. Do lado de cá, a gente tem várias funcionalidades que são as mesmas que tem no celular. Observe aqui que eu vou clicar nessa primeira opção. E nessa primeira opção a gente tem a função ponto, que é a função que você pode marcar na tela para analisar qual é a temperatura naquele ponto específico. Você pode colocar múltiplos pontos. Observe que no celular a quantidade de pontos é limitada em 3, mas no computador ela é limitada, ela é infinita. Você pode marcar quantos pontos você quiser. Para você apagar os pontos, você vem aqui na latinha de lixo, né, na lixeira. Ele vai perguntar se você quer confirmar, você confirma. E as outras funções são as mesmas. Ó. Aqui tem a linha, aqui tem o retângulo e aqui tem o círculo. O retângulo é a mesma coisa, você marca os retângulos, ele vai marcar a temperatura mínima e máxima dentro daquele retângulo. Você pode criar outro retângulo e outro retângulo, e assim por diante. Novamente, para você desabilitar os retângulos, você clica na lixeira. Esse aqui, vamos confirmar, esse aqui é o modo multiponto, que na realidade o que ele está fazendo é analisar a temperatura, a máxima e a mínima que ele está detectando no momento aqui na nossa plaquinha que está na nossa mão aqui sob análise. Essa função aqui, ela é exatamente igual ao modo básico do celular, com uma vantagem. Se você vier aqui embaixo, nessa parte da tela, você vai encontrar um gráfico. Observe que interessante que ele está aqui no gráfico fazendo um data logger, né, das temperaturas altas, aqui no traço vermelho, e da temperatura baixa, aqui no traço azul, que está aqui embaixo do gráfico. Mais um clique aqui, a gente fecha essa janela. Aqui nós temos as palhetas. Aqui eu vou mudar para Rainbow. Aqui eu vou mudar para Aurora. E assim por diante. Você tem várias paletas aqui, como no celular. Mesma coisa. Eu gosto muito do Iron Ball, que é essa daqui. Nessa função aqui você também tem a mesma função que você tem no celular, mas de uma maneira mais prática aqui. O que é isso? É a barrinha de temperatura. Aqui eu vou colocar no modo isotérmico. Ela vai abrir a barra de temperatura lateral e agora sim você destrava primeiramente o cadeado e você pode restringir os valores que você está analisando. Os valores abaixo de 33.8 vão ficar pretos, acima de 34.6 vão ficar cinza, e você analisa apenas este pequeno range de 33.8 e 34.6. Isso é uma mão na roda quando você está querendo procurar diferenças pequenininhas de temperatura e não quer ter uma tela muito confusa. Para voltar no normal, você sobe as setinhas, né, as posições do termômetro, desce a posição do termômetro e trava ele novamente. Para você remover a régua, você vem aqui na barrinha de temperatura e desliga ela. Muito fácil. Aqui você pode fazer várias funções de mirror, né, que é espelhar a imagem, ou então inverter essa imagem de várias formas possíveis. De ponta cabeça ou na posição correta. No extremo inferior esquerdo, a gente tem a velha engrenagem de configuração.
Nesse caso aqui, ele configura muita coisa na tela. Só que tem um detalhe que eu particularmente não gostei, que é o fato disso aqui ficar em cima da tela e ele não andar. Eu tentei andar, mas eu infelizmente não consegui. Aqui você tem a definição, né, o sharpness, o contraste, você regula a distância que você está observando do objeto para que você tenha também uma leitura melhor de temperatura. Aqui você controla a emissividade do objeto que você está observando. Lembrando que se você não sabe exatamente o que é emissividade, isso é uma coisa muito importante em análise térmica. Se você não sabe o que é emissividade, eu sugiro que você procure, dê uma googada aí, procure o que é emissividade dos materiais, porque você aprendendo um pouquinho sobre a emissividade dos materiais, você vai tirar maior proveito da análise de temperatura. Não faz muita diferença quando você está observando a imagem, mas para fazer medição de temperatura é importante que você conheça bem a emissividade do material que você está medindo. Você também pode controlar qual é a umidade do ambiente, que também interfere na análise térmica, a temperatura do ambiente, né, atmospheric temperature, que é a temperatura atual do local, a refletância da temperatura em graus Kelvin. Isso aqui também tem tudo a ver com a emissividade. Então, se você estudar um pouco a emissividade, você vai entender qual é a refletância de temperatura. Por fim, aqui embaixo a gente tem a unidade de temperatura utilizada, que pode ser em graus Celsius, graus Fahrenheit ou grau Kelvin. Ou Kelvin, né, que o certo é Kelvin. Eu vou manter aqui em graus Celsius. Da mesma forma que no celular, a gente pode tirar fotos aqui. Vou tirar uma foto, ó. Tirei a foto, ele salva a foto. Aqui no caso, ele filma. Eu só não vou filmar porque essa tela já está sendo capturada, eu não quero que haja uma interferência. Uma coisa muito legal dessa função no computador é essa análise 3D. Observe que interessante aqui. Eu vou clicar em 3D e ele vai me mostrar a imagem em 3D. Ela é um processamento em 3D para você poder analisar melhor as zonas de temperatura. Pode ser que seja útil em algumas situações. Aqui você fecha. E se você, por exemplo, fizer uma análise, quiser fazer uma análise de temperatura, você pode ver essa imagem aqui, abrir essa imagem, aqui, abrir uma imagem que eu capturei e fazer a mesma análise, só que dessa vez com os pontos, ó. Essa aqui é uma imagem capturada, como a gente pode ver, e agora eu estou analisando os pontos da imagem capturada. Eu posso fazer a mesma coisa se fosse um vídeo. Observe que interessante aqui. E o mesmo com relação à análise 3D. Uma vez que você abriu a foto que ela capturou, você pode vir aqui e fazer a análise 3D, que é bem interessante. Para sair daqui, a gente pressiona o xizinho aqui do lado e podemos novamente conectar a nossa câmera e continuar fazendo a análise termográfica. Então agora que você já viu que a P2 Pro também trabalha no PC, você pode baixar o software normalmente. Então agora vamos começar a fazer algumas observações na nossa bancada com a P2 Pro. Vamos ver como ela funciona na bancada. Vamos dar uma olhadinha. Uma das análises mais importantes na área de eletrônica é a observação térmica de uma placa como essa daqui. Com a análise termográfica, o técnico consegue identificar as zonas que apresentam aquecimentos suspeitos, que pode indicar muitos defeitos, até mesmo de forma prematura. Aqui nessa placa, que é uma motherboard de PC, por exemplo, nós temos muitos componentes aquecidos, alguns deles têm temperaturas que podem chegar perigosamente perto de 100 graus. Então, se você põe a mão num dos componentes muito aquecidos, você pode queimar sua mão. Nessa região aqui, ó, que eu estou indicando com o meu próprio bastãozinho, nós temos dois transistores MOSFETs que fazem parte do setor dos VRMs, né, que alimentam o processador. Em muitas motherboards,
Apenas um MOSFET aberto pode não interromper o funcionamento da placa, mas com certeza ele vai causar todo tipo de mau funcionamento, intermitência. É bastante comum o MOSFET abrir, a placa continuar funcionando e a gente continuar tendo diversos problemas que a gente não sabe bem de onde que é. Nesse tipo de defeito, quando um MOSFET para, por exemplo, é muito fácil identificar qual deles que não estaria funcionando. Simplesmente apontando a P2 Pro, que a gente está vendo aqui, para a placa, porque geralmente o MOSFET de potência parado em um circuito de VRM vai apresentar uma temperatura muito menor do que aquele que está funcionando. Então, por exemplo, se esse MOSFET aqui estivesse parado, ele estaria muito mais frio do que esse que está do lado dele aqui. Essas análises de temperatura também são muito importantes quando se faz o chamado overclock na motherboard, na CPU, no BIOS da CPU, que é para a placa rodar mais rápido. Nesse caso, o calor liberado em alguns componentes, especialmente o processador, que nesse caso está abaixo do cooler aqui, pode ser tão grande que requer uma observação mais cuidadosa da eficiência dos coolers, do dissipador que está colocado nele, etc. É necessário muitas vezes redimensionar os dissipadores, os coolers, para poder aguentar um overclock mais violento em cima da placa. Muita gente faz overclock também em placas de vídeo. Analisar, por exemplo, indutores abertos, que geralmente em circuitos de PWM, é muito fácil quando você está utilizando uma placa, uma câmera térmica tipo P2 Pro. A P2 Pro, como eu tinha mostrado para vocês, ela também tem uma facilidade muito interessante, que é de ligar a câmera auxiliar, que é do próprio celular. Aqui está, eu ligo ela e a gente consegue ver aonde a gente está apontando, aqui do lado, tá vendo? A gente consegue ver aonde a gente está apontando, aqui nessa parte esquerda inferior do visor, e facilita bastante a identificação do local. Aqui, por exemplo, a gente tem um dos sockets da motherboard, aqui a gente tem todos os blocos de memória, que estão aqui, ó, aqui embaixo. Estou passando aqui o bastãozinho dos blocos de memória, a gente vê eles bem aquecidos. Então facilita bastante uma análise, a gente vê o núcleo dos chipsets todos mais claros, isso pode indicar diversos problemas. Como a P2 Pro também tem uma capacidade muito grande de identificar temperaturas adjacentes com muita facilidade, ela identifica até 0,04 graus Celsius, então qualquer um desses componentes aqui que tem uma temperatura um pouco maior vai ser facilmente identificado aqui na placa. Daí você pode falar, puxa vida, mas isso aqui era justamente o componente que eu estava suspeitando. Isso aqui são eletrolíticos, tá vendo? Esses eletrolíticos aqui temos um transistor. Olha a diferença de temperatura do transistor aqui para os eletrolíticos. Vamos utilizar o marcador de ponto e vamos analisar essa temperatura aqui, ó. Ponto. Aqui no ponto 2 a temperatura é de... Opa, perdão. Quase 60 graus. 63 graus. Então, veja bem, se você tem um componente adjacente aqui, como esse diodo, por exemplo, com algum problema, ele vai estar muito mais quente do que ele está aqui nessa placa. E vai ser facilmente identificado porque a câmera tem capacidade de distinguir temperaturas pequenas entre componentes adjacentes. Se você quer analisar uma temperatura, por exemplo, só dessa região aqui, fica fácil. Você pode excluir todos os marcadores, marcar um retângulo aqui. E aqui, então, você analisa as temperaturas só dentro dessa região. Quando você está acostumado com a placa que você está usando, está trabalhando, no caso aqui essa motherboard antiga, fica muito mais fácil, porque você já está acostumado com a placa. Então, só de você bater a câmera térmica, você já é capaz de identificar. Análises feitas com a câmera térmica em uma motherboard, elas podem te revelar defeitos muito mais facilmente do que ficar tateando a placa para lá e para cá, tentando achar uma temperatura um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Muitas vezes o dedo da gente não consegue identificar, além do que você corre o risco de queimar a sua mão.
Todo técnico ou engenheiro eletricista que trabalha na indústria ou no chão de fábrica sabe da necessidade de se fazer a inspeção termográfica das máquinas sistematicamente, das máquinas, dos quadros de distribuição, quadros de controle, etc. Até mesmo o eletricista residencial ou o eletricista predial sabe da importância dessa análise, porque é através dela é que é possível antecipar possíveis problemas. Aqui na bancada eu tenho essa chave magnética que eu já ensinei a montar em vídeo passado. Essa chave aqui é constituída de um disjuntor, que está aqui, de um contator auxiliar, e também de um temporizador. E também tem mais alguns componentes periféricos que constituem a chave completa. Observando essa chave desse jeito, a gente não vai observar nada, nenhum tipo de anomalia. A gente vai observar ela e não dá nem para saber se ela está ou não ligada. Mas com o auxílio da chave da câmera termográfica, é que é possível que a gente veja o funcionamento desse circuito aqui e se existe alguma anomalia. Utilizar a câmera termográfica muda todo o panorama da análise de um circuito. A primeira coisa que chama bastante atenção aqui é a temperatura bem mais alta que a gente tem aqui do lado. Ó. A gente tem aqui, nessa parte aqui, uma temperatura bem mais alta na lateral da chave contatora. Essa temperatura aqui muito maior, que chega a quase 50 graus aqui pela nossa câmera termográfica, ela é provavelmente causada, gerada dentro do dispositivo na bobina do relé da chave contatora. Outro ponto que chama bastante atenção aqui, como a gente pode ver, é o próprio temporizador. Essa parte aqui, ó, se a gente for fazer uma análise, tem 43 graus. Aqui dentro está mais ou menos 26 graus e aqui tem 46 graus, que é gerado aqui dentro pela fonte de alimentação do temporizador, que faz parte da chave magnética. Observa que mesmo sendo bem quente, essa parte aqui 46 graus, aqui pode chegar a mais de 50 graus nessa lateral aqui, ó, 47 graus, se a gente coloca a mão aqui, a gente não sente muita temperatura. É como se fosse uma pequena elevação de temperatura. Ou seja, do ponto de vista da câmera, essa temperatura ela salta aos olhos da gente. E é isso que faz com que a gente possa fazer uma análise bem detalhada dos circuitos de uma chave, de um quadro de distribuição, por exemplo. Para demonstrar essa sensibilidade aqui, eu liguei na nossa chave magnética o meu ferro de solda de apenas 30 watts de potência. E mesmo com essa pequena potência, já é possível a gente observar uma elevação da temperatura nos próprios condutores que tem dentro da chave magnética. A gente observa aqui a elevação da temperatura nesses condutores. É uma elevação muito pequena, mas isso já demonstra a circulação de corrente pela chave. Uma análise mais detalhada, comparativamente, pode indicar se essa temperatura, se essa elevação de temperatura está correta ou não. Isso é muito importante quando você faz uma análise de equipamento elétrico, de quadros de distribuição, porque sempre você vai fazer uma análise baseada em comparação. Na realidade, a análise periódica permite ao especialista detectar por comparação os pontos de calor suspeitos, principalmente nas conexões dos disjuntores, do contator, dos relés, de vários objetos, de vários dispositivos que fazem parte de um quadro. Aqui na bancada eu tenho só esse dispositivo aqui. Agora imagine um painel com dezenas de dispositivos ligados e gerando calor ao mesmo tempo. Veja como seria difícil fazer essa análise. Mas com a câmera térmica, esse tipo de análise é muito, muito rápida. O eletricista residencial ou predial também pode usar a P2 Pro para análise dos quadros elétricos. Aqui eu usei a câmera térmica para observar o aquecimento dos fios e dos disjuntores da minha casa. Aqui a gente observa com bastante nitidez os disjuntores no QDC. Observamos aqui em cima o disjuntor geral e os dois fios
que ligam os 220 aquecidos, bem aquecidos, e que vão até o chuveiro, até o disjuntor do chuveiro, que é esse daqui. A gente observa também que, embora eles estejam brilhando na imagem, o aquecimento é relativamente pequeno, de 30 graus, 31 graus mais ou menos, parece uma temperatura muito alta, mas observe a sensibilidade da câmera analisando esse tipo de quadro elétrico. Pontos de mau contato ou excessivamente apertados normalmente geram muito mais calor, e a inspeção térmica pode revelar esses pontos muito facilmente. Algumas indústrias, alguns equipamentos requerem inspeção térmica sistemática, muitas vezes 2, 3 vezes por dia. E você utilizar uma câmera térmica pode ser o grande diferencial na solução, na antecipação de um possível problema. Um dos segmentos de eletrônica que mais se beneficiam com a análise termográfica é, sem sombra de dúvida, a localização de curto-circuito em placas de circuito impresso, quando a gente consegue detectar o aquecimento, o baixíssimo aquecimento provocado por um curto-circuito na placa, por um componente que está em curto-circuito na placa. Eu já apresentei no canal alguns vídeos onde eu apresentei o método Kelvin, que é aquele método de 4 pontas, que a gente consegue localizar o componente com a menor resistência, e também apresentei o método de Breu, quando a gente espalha o breu na placa, aplica tensão na placa, uma pequena tensão na placa e observa o aquecimento do componente através da evaporação do breu. Esse método do Breu ele é bem interessante, que se assemelha também ao do álcool isopropílico, mas todos esses métodos eles são totalmente confusos e não se compara ao método que você pode fazer utilizando uma câmera termográfica. Aqui nesse exemplo que eu estou propondo, eu vou utilizar a mesma placa, que é essa daqui, que eu já usei nos exemplos passados. Quem não viu pode assistir o vídeo, onde eu apresento os métodos de localização de curto. Nessa placa aqui tem um curto-circuito que é proposital, né? É um circuito, um curto fake, né? Que é para poder exemplificar o que eu estou mostrando. E nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu vou aplicar tensão na placa através dos conectores de alimentação, e no pequeno local que tem a resistência mais baixa vai haver um aquecimento. O aquecimento é muito, muito pequeno, mas a câmera termográfica vai ser muito fácil de encontrar esse curto aqui. Vou utilizar nesse exemplo a nossa câmera P2 Pro, a câmera que está colocado aqui. Mas você também pode utilizar o celular no cantinho, colocado no canto, com a câmera acoplada através da conexão USB. Aqui, para poder facilitar o nosso trabalho, eu vou colocar a câmera presa no suporte para poder facilitar a demonstração. Na prática, você também pode utilizar esse método de colocar a câmera no suporte, porque facilita bastante na hora que você trabalha e mexe a placa para lá e para cá embaixo da câmera termográfica. É um método bastante útil, e nesse método, utilizando a câmera termográfica, o curto-circuito simplesmente vai surgir na nossa frente. Então vamos ver como isso funciona de uma forma bem prática, utilizando a P2 Pro. Vamos dar uma olhadinha. Para fazer essa demonstração, eu vou utilizar o mesmo setup que eu utilizei no método do Breu e no método Kelvin de 4 pontas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no caso da câmera térmica é passar o nosso setup da câmera térmica para o modo normal. Para isso eu vou clicar nesse botão, nessa rodinha nessa engrenagem, e vou escolher o modo normal, porque aqui ela está no modo profissional. Vou passar para o modo normal, porque botando no modo normal, os pontos de temperatura já aparecem automaticamente na placa. Aqui está ele já configurado. E eu também vou escolher agora uma paleta de cor. Aqui a gente tem várias paletas de cores. Ó.
Essa paleta aqui é muito boa, porque na hora que você tem um curto, um ponto branco imediatamente vai aparecer aqui. Usando a paleta preto, color preto, o ponto quente vai ficar preto na tela. A paleta vermelho ferro, que é essa daqui, é a paleta que eu prefiro usar. Você também pode utilizar a paleta arco-íris, que é uma paleta muito boa para detecção de calor em placa. E também pode utilizar a paleta lava, quando um ponto quente vai ficar muito vermelho na tela. A paleta medicina eu não aconselho muito para essas situações. Então aqui nós vamos utilizar a paleta vermelho ferro, que é essa daqui, e vamos analisar o curto na nossa placa. É bem interessante nesse ponto a gente notar uma coisa interessante aqui. A placa, ela está fria, porque aqui dentro a gente tem ar-condicionado. Então aqui, se a gente olha a placa fria, ela é mais azulada, mais puxada para o violeta, enquanto os pontos quentes estão aqui em cima marcando em 34.9, aqui em cima, pertinho do selo holográfico que tem aqui na placa, e alguns pontos também são quentes. Então agora a primeira coisa vai ser ligar a fonte de alimentação e usar o mesmo método que a gente usou em vídeos passados. Vamos dar uma olhadinha então. Eu vou ligar a fonte. A nossa fonte está ligada com 3 volts e 200 miliamperes. Então agora eu vou pura e simplesmente ligar a nossa placa. Quando a gente vai ver então o componente que está em curto aqui na placa. Olha que interessante. Nos outros métodos, o ponto quente, utilizando o breu, ele desintegrava a neblina, né, que tinha em cima do componente. Aqui a gente pode ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. Então o ponto quente vai aparecer ligando e desligando na tela. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Vou ligar, atenção. Ali está. Olha como o ponto aparece bem aqui em cima. Ó. Olha que fantástico isso aqui. Bem aqui. E ele está com qual temperatura? 35.8. Observe que o ponto lateral, que é esse aqui, ó, ele vai pular para ali, está com 35.7. E ali 35.8, ó. Olha que fantástico. O curto ele simplesmente surge na frente. Fantástico. Obviamente que utilizando a câmera P2 Pro da Infrared, a gente tem uma abrangência grande na placa. Ela cobre uma boa parte da placa. Então, para a gente poder ter uma análise mais perfeita de qual componente exatamente que está causando essa anomalia, a gente pode utilizar a lente macro. Mas mesmo assim, a gente já consegue chegar no componente simplesmente vendo onde que ele incandesce, que é aqui, ó. Ó, tô botando a minha lapiseira bem em cima dele aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui. É o nosso ponto de curto, aquele ponto plantado que a gente fez em vídeo passado. Eu vou desligar agora a tensão na placa. A gente está com 150 mA e 3 volts. Vou tirar e apaga. Olha como é fácil achar um curto numa placa, observe. Olha só. É como se a gente tivesse uma lanterna iluminando o curto. Então agora nós vamos utilizar a mesma câmera P2 Pro com a lente macro. E vamos ver esse componente mais de perto. Vamos dar uma olhadinha. Com a lente macro já
instalada aqui na P2 Pro, nós vamos fazer o mesmo teste agora, só que aproximando mais a câmera da placa para ver exatamente aonde que está acontecendo o problema. Como a gente pode ver, o curto era mais ou menos nessa região aqui, então eu vou colocar a câmera bem perto disso. E veja que interessante, é sempre importante lembrar que quando você troca e põe uma lente macro, você tem que baixar também a câmera para colocar em foco. E é o que a gente vai fazer, vamos dar uma olhadinha. Observe que todos os componentes estão fora de foco, e eu vou aproximar bem a câmera até trazer ela para dentro do foco. Ó. Vamos trazer mais pertinho. Ó. Observe, olha a nitidez do componente. Ó. Olha que perfeição, pessoal. Está bem coladinho aqui. E nós vamos agora procurar esse componente aqui na placa que estava esquentando. Observe que a câmera está mais ou menos a uns 7 centímetros da placa. De acordo com o fabricante, a gente consegue identificar componentes de 0,25 milímetros, ou seja, 1/4 de milímetro. Eu vou fazer o mesmo teste agora. Eu vou conectar a alimentação através da nossa fonte de alimentação e nós vamos ver aonde está esse componente. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Ele brilhou na tela, ele simplesmente rompeu aqui na tela. Veja que interessante. Olha, ele detectou até a temperatura de 40 graus em cima do componente. E mesmo quando você põe o dedo aqui em cima, ó, eu estou botando o dedo em cima do componente e não sinto absolutamente nada, porque está muito quente aqui e já vai ficando mais calor na sala e também vai ficando mais difícil de detectar, mesmo que a gente esteja com ar-condicionado. Olha só que perfeição. Vamos trocar a paleta? Essa aqui é a paleta arco-íris. Coloquei a paleta vermelho fogo, que é aquela primeira paleta que a gente tinha feito. Aqui está eu ligando. Olha, é como se fosse um holofote. A gente percebe nitidamente o ponto do curto. Lembrando, aqueles que estão chegando agora no canal, que esse aqui é um curto que eu causei propositalmente aqui na placa, que é para poder fazer os nossos vídeos tutoriais sobre curtos em placa. Eu já falei sobre o método de Kelvin, sobre o método de Breu, que a gente deposita o Breu na placa, e agora eu estou mostrando o método da câmera térmica, utilizando a câmera P2 Pro da Infrared. Olha que fantástico. A gente vê nitidamente que é bem aqui o curto, ó. A gente coloca a câmerazinha perto. Olha a nitidez das trilhas. Dá para ficar até melhor se ajustar com mais calma a distância entre a câmera e a placa. Parece um LED, né? Eu estou nesse momento com 150 mAh e 3 volts. Isso não é pouquíssima corrente, é pouquíssima tensão e já é nitidamente perceptível a nossa detecção do curto. Eu vou baixar um pouco agora. Aqui está com 2 volts, vamos lá. Olha, com 2 volts, pessoal. Vamos agora baixar mais ainda. Deixa eu colocar, eu vou baixar a corrente. Olha lá. 140 mA. Com 2 volts, com 140 mA, a gente já consegue detectar. Se a gente quiser, a gente pode passar para o modo Pro. Eu vou traçar um retângulo aqui, ó. Para ver se ele detecta esse aumento de temperatura ali. Observe que ele nem detecta que esse ponto aqui é mais quente que esse. Não porque esse ponto seja mais quente, ele é mais brilhante, né? Mas aqui a gente consegue ver a temperatura nitidamente. Aqui eu vou marcar um ponto em cima do ponto aqui, ó. E vamos ver qual é a temperatura.
37.1, utilizando 2 volts e 120 miliamperes. Ele detecta perfeitamente o curto ali. Aumentar um pouco a corrente, que é uma corrente já mais normal aqui, vou colocar 170 miliamperes. Vou aumentar um pouquinho a tensão para 2 volts, e vamos ver novamente. É uma lâmpada. Então é isso. Encontrar uma fuga ou um curto com uma câmera térmica P2 Pro é mamão com açúcar. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo, onde eu tentei demonstrar para vocês o uso da câmera P2 Pro da Infrared, que é essa câmera microscópica que você pluga no celular, que pode ser muito útil na bancada do reparador. Vocês viram que achar um curto utilizando uma câmera termográfica é mamão com açúcar. Obviamente que uma câmera termográfica ela não tem uso apenas na área de eletrônica. É que nosso métier aqui é eletrônica, então eu tentei não fugir dessa área. Talvez futuramente eu faça um vídeo mostrando a aplicação termográfica em outras áreas também. Até mesmo em feiras de ciências, as escolas podem ter para fazer demonstração de termografia para os alunos. Eles vão adorar. Eu achei o máximo essa câmera. Quando eu recebi ela, eu saí por aí medindo tudo, até a chaleira eu botava para poder olhar, tudo isso daí. Mas na área de eletrônica ela me surpreendeu, ela é muito sensível, ela mede, consegue diferenciar intervalos de temperatura menores do que 40 milikelvin, que você consegue observar um detalhe de um aquecimento, coisa que em câmeras dessa série aqui, desse tipo de modelos de celular, é muito difícil você conseguir fazer. Ela é muito legal, eu recomendo o uso de uma câmera dessa. Se você trabalha com manutenção eletrônica, ter uma câmera termográfica desse tipo aqui, ela pode ser o diferencial para você poder entregar um serviço mais rápido, porque você vai localizar um curto mais rápido, por exemplo, uma anomalia térmica, que é muito comum as anomalias térmicas influenciarem no comportamento dos circuitos eletrônicos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo relativamente longo, eu costumo dividir os vídeos em capítulos, então se vocês quiserem, embaixo aqui da descrição do vídeo, tem todos os capítulos do vídeo. Eu separo eles porque fica mais fácil de localizar a área de interesse de vocês. Então você não precisa assistir o vídeo inteiro, basta você clicar nos capítulos que ficam aqui embaixo. Por fim, se vocês quiserem adquirir uma câmera P2 Pro da Infrared, o link para comprar essa câmera fica aqui embaixo na descrição do vídeo. A descrição do vídeo fica aqui embaixo. Se você clicar, tem um botãozinho que está escrito mais. O Google não ajuda muito nessa parte de encontrar a descrição, mas se você clicar no botãozinho mais, que tem aqui embaixo, você vê toda a descrição do vídeo com os capítulos, etc. E também tem o link para adquirir essa câmera da P2 Pro. É uma câmera muito legal, eu recomendo ela se você tem uma assistência técnica e quer utilizá-la na análise de curto, na análise térmica das placas, ela vai ajudar muito mesmo. É uma câmera que eu achei legal. Então é isso, pessoal, nós chegamos ao final do vídeo. É um vídeo relativamente longo, mas também não dá para poder fazer vídeos curtinhos explicando uma câmera térmica. A câmera térmica, eu sugiro, se você comprar uma câmera como essa, que você leia bastante sobre termografia, sobre a emissividade dos materiais também, porque ajuda você a entender o funcionamento, tirar mais proveito de uma câmera térmica. Então é isso, pessoal. Eu agradeço profundamente a todos os inscritos no canal. Agradeço muito, 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 muito aos membros do canal, aqueles que se inscrevem no canal e pagam uma pequena quantia por mês para poder fazer o canal funcionar. Então, se você ainda não é membro do canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. É só você clicar nesse botãozinho, você vai ser membro do canal e vai ajudar com uma pequena quantia por mês, vai ajudar o canal a criar vídeos tão interessantes quanto esse daqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível e em breve nós vamos fazer novos vídeos tão interessantes quanto esse. Fica com a gente, tá bom? Muito obrigado por enquanto e é isso aí, pessoal. Muita saúde para todo mundo.
Valeu! Direitinho aí? Tá, ó, o jarro da Paula tá completamente preto e a sua tá amarela. Isso, agora nós vamos jogar água. Vai. 1, 2, 3 e... Nossa. Casinho, tudo bem com você? Ah, você tá muito bonita. Uisca, musca, uisca.